Senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta a mais um plantão informativo aqui do nosso canal. É sempre um prazer imenso ter a companhia de cada um de vocês. Eu quero começar esse vídeo aqui hoje de maneira diferente. Quero começar desejando a todos vocês uma excelente semana, que essa semana seja uma semana repleta de muitas bênçãos na vida de cada um de vocês que estão do outro lado assistindo. É o que eu desejo do fundo do meu coração. E vejam bem, pessoal, as informações e as notícias estão bombando na internet, nas redes sociais, nos principais noticiários do país. Olhem só, Bom, de volta ao Brasil, ao final do primeiro ano do governo Lula III, o país vê a retomada de métodos e a reaparição de personagens corruptos, confessos e de condenados por crimes. Os irmãos Joesley e Wesley Batista retornam ao poder, obtendo decisões judiciais favoráveis e até frequentando eventos com forte presença de ministros de cortes superiores. José Seripieri Filho, ex-Qualicorp, também com passagem pela prisão, é outro retorno significativo. Delator na Lava Jato, Seripieri reaparece no cenário por meio da compra bilionária do plano de saúde Amil. Rodrigo Constantini, o brasileiro, assiste perplexo a esta verdadeira farra da impunidade. O Brasil está de volta, é o que alegam, né? E o amor venceu. No caso, o amor de alguns aí por muito dinheiro e muito poder, de preferência dinheiro dos outros, né? Obtido de forma fácil em esquemas e não em trabalho, empreendedorismo, criação de riqueza, assim percebida pelo próprio mercado, ou seja, pelos consumidores. É muito mais fácil investir, entre aspas, em lobby, em contatos e conexões em Brasília e conseguir alguns esquemas bilionários. Veja, podemos reler, talvez, livros como A Organização, da Malu Gaspar, né, que trabalha hoje para uma empresa de comunicação, um dos maiores grupos de comunicação do país, que parece fechado com o Lula e esse governo, né? Parece hoje em dia uma espécie de assessoria de imprensa do PT, cá entre nós. Nós podemos relembrar esses casos todos, o que aconteceu, porque não faz tanto tempo. Eu sei que a gente aprende com a história, que pouca gente aprende com a história, né? A memória às vezes é curta, ainda mais do brasileiro. Mas nós estamos falando, meu Deus do céu, de alguns poucos anos atrás. Será que esqueceram dos escândalos todos envolvendo o grupo JBS, envolvendo o Odebrecht e companhia? Eu acho que as pessoas não esqueceram, mas existe um esforço muito, muito impressionante do sistema, né, para passar uma borracha nisso, para resgatá-los e, de preferência, cobrar do brasileiro decente indenização. Afinal de contas, foram recuperados bilhões e bilhões de reais aos cofres públicos, muita gente foi punida, foi presa, e hoje existe uma concertação aí por uma ampla anistia dessa turma toda, que está de volta, repito, está de volta junto com o ladrão à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. Eu sempre coloco isso porque não sou eu que digo nesses termos, é o Geraldo Alckmin, né? Então, é isso, é muito triste, é a impunidade. Nós começamos o programa hoje falando de impunidade, no caso das saidinhas e tudo, e eu queria justamente ter aproveitado o ensejo, né, o gancho, para falar disso. O mau exemplo vem de cima. A gente fala muito do ladrão, do homicida que seja, né, do bandido, do marginal ali, que tem um sistema garantista que o protege e tudo, mas os maus exemplos vêm de cima. Sérgio Cabral virando blogueiro, com liberdade para usar as redes sociais, liberdade essa que eu não tenho. Eu não tenho. Sérgio Cabral, condenado a 400 anos, né, um mafioso, ele está aí usando as redes sociais livre, leve e solto. Esse é o Brasil, essa é a nação da bandidolatria que voltou à cena do crime. Ô Piotr, a impunidade é uma marca negativa, infelizmente mesmo, do Brasil. Agora, por que nós não nos esquecemos dos casos em que essas pessoas estiveram envolvidas? Por que essas falsas estrelas voltam à cena assim, dessa forma tão impune, como se nada tivesse acontecido? E no ano passado diziam que era para salvar a democracia. Essa democracia que, digamos, regenerou num canetaço figuras com passagem pela Polícia Federal, você se lembra lá do japonês da Federal, bateram na porta de uma série de corruptos ou acusados de corrupção, gente que esteve envolvida nos maiores escândalos de corrupção do país, com um julgamento
em alguns dos casos, em primeira instância, segunda instância e terceira instância. Aí, de repente, vem a decisão do CEP, do ministro Fachin. Ah, não, os casos da Lava Jato não poderiam ser julgados em Curitiba. Contrariando um entendimento do próprio Supremo, à época foi dito isso com muita frequência. Depois, bom, aí levantou-se suspeição sobre tudo. Aí o próprio Supremo, que se dizia garantista, veja só, o Supremo garantista, garantismo, só para lembrar você, né? Você sabe, mas enfim, só para a gente lembrar rapidamente aqui, é aquele conceito judicial, né, do ponto de vista de lógica jurídica, em que é preciso esgotar todos os recursos de defesa antes de levar alguém à prisão. Ou seja, o garantismo busca tudo que a lei pode prover em benefício do réu, do acusado, naquele momento. Um Supremo garantista que aceitou, por exemplo, as provas levantadas por um hacker. Isso jamais seria concebido dentro do garantismo judicial. Curiosamente, naquele momento, o Supremo aceitou. Aí veio a onda de suspeição do juiz Sérgio Moro, primeiramente. Tá, mas as decisões do Sérgio Moro, por exemplo, ou mesmo de outros juízes que assumiram ali a Vara Federal de Curitiba, da Justiça Federal de Curitiba, os casos depois tinham que passar pela segunda instância, em Porto Alegre, da Justiça Federal. Aí já sairiam 3 juízes. Bom, 3 juízes confirmaram a sentença em vários casos. Ah, mas teve também a Lava Jato do Rio de Janeiro, a Lava Jato de Brasília, a Lava Jato de São Paulo, que também é por uma série de casos. De repente, tudo aquilo deixou de ser sequer fato. Passou a ser, não, isso não pode ter existido. Não, existiu. A Petrobras teve dinheiro desviado, teve casos de corrupção. A Petrobras assumiu, para evitar um processo nos Estados Unidos, assumiu a culpa e propôs um acordo. Nós temos casos, por exemplo, inclusive, envolvendo aí os irmãos da JBS, da JIF, né, que é a holding, em que assumiram, por exemplo, nos Estados Unidos, uma série de problemas também da justiça americana. Aqui não. De repente, tudo muda. Ou seja, isso tudo foi em nome de salvar a democracia. Desculpa o riso, mas que democracia que estava em risco até o ano passado? Que afronta democrática você tinha? Você estava com medo, por exemplo, antes, obviamente, da atuação do TSE, de perder a sua liberdade? Você estava com medo pelo governo federal? Não. As decisões excêntricas e fora do eixo constitucional, que se tinha conhecimento até ali, que era pacificado no entendimento, jamais derrubou perfil de pessoas ou contas bancárias ou caçou passaportes, como é o caso do Constantino, por exemplo. Aliás, todas essas pessoas que estão no poder hoje em Brasília, todas elas emergiram, sabe do quê? Pela liberdade de expressão que tinha no país. Barulhenta, bom, a democracia é barulhenta. O silêncio está na ditadura, porque matam as pessoas que divergem. A democracia é barulhenta e a gente sabia conviver com a democracia, sempre soube, a gente aceitou isso. E estávamos bem com a democracia, com seus problemas, mas ainda assim é muito melhor do que qualquer governo ditatorial. Enfim, se você quer silêncio, vai para a ditadura, mas aí, se você for silenciado, não reclama. Agora aqui, gente, tá? Eu vou trazer aqui uma informação, que é essa que está aparecendo aqui na tela, mas eu vou colocar aqui ela de uma maneira aqui bem cheia na tela para vocês entenderem aqui essa situação. Olhem só. Vou colocar aqui agora de uma maneira mais... e dê para vocês verem melhor. Olhem só. Nunes Marques vota pela cassação do deputado estadual Fred Rodrigues. Gente, o Fred Rodrigues, ele foi um deputado mais votado em Goiânia. Ele recebeu mais votos como deputado estadual em Goiânia. Então ele foi muito, mas muito bem votado. Olhem só. E o Nunes Marques, como vocês sabem, é um ministro que foi colocado ali dentro do STF pelo Bolsonaro, pelo ex-presidente Bolsonaro. Por que é que esse voto contrário aqui a esse deputado da direita? Porque ele é um deputado da direita, gente, tá? Ele tem o mandato cassado por unanimidade. E eu vou explicar para vocês aqui isso, a partir por que isso aqui acendeu um alerta para o Bolsonaro. Vamos lá. Ministro do TSE seguiu o voto de Carmen Lúcia e
reverteu a decisão do TRE de Goiás. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, Cássio Nunes Marques, votou favoravelmente pela cassação do mandato estadual de Fred Rodrigues, do DC. Nunes Marques seguiu o voto da ministra Carmen Lúcia, que também havia dado parecer favorável à perda de mandato. Nas eleições de 2022, o parlamentar teve o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE-GO, em razão da ausência da certidão de quitação eleitoral. Em 2020, Fred Rodrigues teve as contas de campanha julgadas como não prestadas e, por esse motivo, não obteve a certidão de quitação eleitoral. Após o primeiro turno das eleições de 2022, o TRE-GO deferiu o registro de candidatura de maneira cautelar ao entender que o acórdão foi disponibilizado no sistema eletrônico somente no dia 30 de setembro de 2022, cerceando o direito de defesa. No entanto, Cristóvão Tormin, Patriota, e Tiago Albernaz entraram com recurso para anular a decisão da Corte Estadual, que foram acolhidos pela Procuradoria-Geral Eleitoral. Ou seja, gente, tá? Qual que é o alerta? Qual que é o alerta que foi acendido aqui para o presidente Bolsonaro? Nunes, que foi colocado por Bolsonaro, ajudou a caçar o mandato de um deputado de direita. Imaginem só, Bolsonaro, em um futuro, pode confiar no Nunes Marques se um dia ele for presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. É o Tribunal Superior Eleitoral que costuma fazer análise dos processos, das ações contra o Bolsonaro. Ou seja, se aqui o Nunes Marques está dando o voto favorável para perseguir deputados da direita, caçar mandato da direita, será que quando o Bolsonaro precisar dele lá dentro do TSE, Nunes Marques vai fazer jus a confiança que Bolsonaro depositou nele quando colocou ele para ministro do STF? Ou será que o Nunes Marques vai trair o Bolsonaro e ajudar a ferrar com a vida de Bolsonaro dentro do TSE, que é o que fez aquele lá do tapinha nas costas, né? Missão dada, missão cumprida, Alexandre de Moraes e outros, né? Ministros ali dentro do TSE. O que esperar do ministro do STF, Nunes Marques? Será que o Bolsonaro pode confiar no ministro que ele ajudou a colocar, que ele colocou, na verdade, dentro do STF? Fica aqui o questionamento e eu queria que vocês colocassem a opinião aqui de todos vocês, porque realmente, se esse deputado de Goiânia teve o mandato cassado, foi sim, não, desse deputado de direita teve o mandato cassado, foi com a ajuda do Nunes Marques. Deixa aqui embaixo a opinião de todos vocês. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.